Alexandre Ferreira estava prestes a passar pelo portão de embarque quando a voz de Pedro cortou o ar como uma lâmina. "Olhem o piloto gay que acha que pode voar com gente decente", gritou o colega apontando diretamente para ele e Miguel, atraindo olhares de dezenas de passageiros que pararam de imediato. Em menos de 5 minutos, a equipa de segurança do aeroporto Humberto Delgado impediu Alexandre de subir a bordo alegando uma queixa anónima sobre conduta e o terminal inteiro começou a vibrar com sussurros e telemóveis a gravar. Alexandre sentiu o sangue gelar nas veias, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Como podia acontecer isto agora, depois de anos a equilibrar a carreira impecável com o segredo que protegia a família em Porto? Pedro, o colega que sempre sorria nas escalas mas que fora preterido na última promoção, olhava-o com um sorriso triunfante, o telemóvel na mão, mostrando a foto que tirara ontem no café onde Alexandre e Miguel se tinham beijado sem pensar que alguém os observava. O supervisor aproximou-se nervoso, evitando o olhar de Alexandre. "Sinto muito, mas até esclarecermos isto é melhor não embarcares a companhia, não queres escândalos hoje." Miguel apertou-lhe o braço com força. "Vai tu sozinho, eu fico, não vale a pena fazer cena aqui." Mas Alexandre via nos olhos dele o medo, o mesmo medo que ele próprio carregava há anos, o medo do pai ex-militar que repetia sempre: "Um homem em sério casa com mulher e dá netos à família." O pai que nunca soubera nada sobre Miguel, nem sobre as noites em que Alexandre voltava para casa vazio depois de esconder quem era. Agora tudo desabava em público diante de estranhos que filmavam e comentavam baixinho: "Viado, piloto, viado." Alexandre tentou argumentar: "Sou capitão com mais de 10.000 horas de voo, isto é discriminação." Mas o supervisor apenas abanou a cabeça. "Ordens de cima." Pedro já tinha falado com o chefe de operações e a queixa fora registada como risco à segurança. Miguel embarcou sozinho, lançando um último olhar de súplica: "Por favor, não te deixes destruir por isto, eu telefono quando aterrar." O portão fechou-se e Alexandre ficou ali parado no meio do terminal, as pernas pesadas como chumbo. O uniforme que sempre fora motivo de orgulho agora parecia uma prisão. Sentou-se num banco afastado, o telemóvel a vibrar com mensagens de colegas que já sabiam, alguns solidários, outros silenciosos. Pensou na mãe que ainda ontem lhe perguntara: "Quando vais trazer uma namorada para o almoço de domingo?" e no pai que cortaria relações se soubesse a verdade. Anos de silêncio, de sorrisos falsos em jantares familiares, de noites sozinho no apartamento de Lisboa a sonhar com uma vida onde não precisasse de mentir. Miguel era a única luz, a única pessoa que o via inteiro sem julgamentos, e agora estava no avião sem ele por causa de um homem invejoso que decidira destruir-lhe a vida num instante. O relógio marcava 15 para as 10, o voo partira com 10 minutos de atraso por causa da confusão e Alexandre sentia o peito apertado como se o ar do aeroporto tivesse ficado mais pesado. Não sabia que em breve o caos ia engolir tudo e que aquela humilhação seria apenas o começo de uma escolha que mudaria tudo para sempre. O anúncio soou pelo sistema de som do terminal de forma calma mas urgente: "Atenção passageiros, o voo TP342 para Porto encontra-se em fase de emergência devido a um problema técnico no cockpit. Pedimos que permaneçam nos vossos lugares." Alexandre levantou a cabeça do banco onde estava sentado, o coração disparando outra vez. O voo de Miguel. O mesmo voo de onde o tinham expulsado minutos antes. Correu para o balcão de informações onde uma funcionária pálida falava ao telefone: "Sim, capitão, o substituto está em pânico." O tempo piorou de repente e o motor esquerdo dá sinal de falha. Alexandre sentiu o mundo girar. O problema que ele próprio tinha reportado na manutenção na semana passada e que fora ignorado por causa de custos. Agora o avião com Miguel a bordo estava em dificuldades a meio do caminho para Porto e o aeroporto inteiro começava a entrar em ebulição. Passageiros de outros voos paravam, olhavam para os ecrãs que mostravam imagens da torre de controle. Equipas de emergência corriam com sirenes a ecoar pelos corredores. O telemóvel de Alexandre tocou. Era o chefe de operações da TAP. "Alexandre, precisamos de ti imediatamente. O substituto não consegue lidar com a turbulência e tu és o único com experiência suficiente para guiar o pouso de emergência por rádio." Ele hesitou, a voz presa na garganta: "Depois do que fizeram comigo, agora querem a minha ajuda." Do outro lado o chefe suplicava: "Por favor, isto não é hora para ressentimentos. Há 200 pessoas a bordo, incluindo o teu." Parou a tempo, mas Alexandre sabia que ele ia dizer: "Incluindo o teu namorado." Miguel. O homem que embarcara sozinho por causa dele. Alexandre fechou os olhos e as memórias invadiram-no. A primeira vez que vira Miguel num café em Lisboa, o sorriso tímido, a conversa que durara horas sobre sonhos e medos, a decisão de manterem tudo em segredo por causa da família dele. O pai que ainda hoje mandava mensagens a perguntar por que não casava a irmã que suspeitava mas nunca perguntava diretamente. Agora tudo estava exposto nas redes sociais. Vídeos do incidente no portão já tinham milhares de visualizações, comentários divididos, uns defendendo os direitos, outros cuspindo ódio contra o estilo de vida dele. Pedro apareceu de repente no terminal com ar satisfeito, mas o rosto mudou quando viu o pânico geral. "O que se passa? Não era suposto isto."
Alexandre enfrentou-o pela primeira vez sem medo. Foste tu que começaste isto, agora o avião pode cair e tu ficas aí de braços cruzados. Pedro recuou pálido. Eu só queria justiça pela promoção, não queria que ninguém morresse. A discussão atraiu mais gente, segurança separou-os, mas o dano estava feito. O terminal enchia-se de jornalistas, câmaras a filmar, passageiros a gritar exigindo explicações. O telemóvel tocou outra vez, era a mãe chorosa. O teu pai viu as notícias, diz que nunca mais te quer ver em casa. Como pudeste esconder isto de nós? Alexandre sentiu a faca virar no peito. Anos de sacrifício para proteger a paz familiar agora reduzidos a nada. Miguel ligou do avião, a voz trêmula entrecortada pela turbulência. Amor, eu sei que estás magoado, mas se podes ajudar, faz isso por mim, por nós, não deixes o medo ganhar. A escolha pesava-lhe nos ombros: ajudar a companhia que o humilhara ou deixar que o preconceito custasse vidas inocentes. O aeroporto estava em pânico total, filas de passageiros a correr para saídas de emergência, equipas médicas a preparar-se para o pior, e Alexandre sabia que a sua decisão definiria não só o destino daquele voo, mas o resto da sua vida. Alexandre correu para a torre de controle, ignorando os olhares e os flashes das câmaras, o coração batendo no ritmo das sirenes que ecoavam por todo o aeroporto. O chefe de operações esperava-o suado e desesperado. O avião está a 20 milhas, a turbulência é forte, o substituto perdeu o controle parcial, precisamos que guie cada passo por rádio. Ele sentou-se na cadeira, o microfone na mão, a voz firme apesar do tremor interior. Voo TP342, aqui fala o capitão Alexandre Ferreira, sigam as minhas instruções ao pé da letra. Do outro lado veio a voz aliviada do copiloto: graças a Deus estás aí. Enquanto dava ordens precisas sobre altitude, velocidade e correção de rota, Alexandre sentia cada palavra como uma vitória amarga contra a humilhação de há pouco. Miguel estava lá em cima entre os passageiros aterrorizados, e ele não podia abraçá-lo, não podia dizer que tudo ia ficar bem. As memórias voltavam em flashes, a noite em que contara a Miguel sobre o pai, o homem que o ensinara a voar em pequenos aviões de clube, mas que nunca aceitaria quem ele amava de verdade. O pai que agora provavelmente viajava para Lisboa furioso depois de ver os vídeos. A irmã Sofia ligou nesse momento, o tom urgente: mano, o pai está a caminho, diz que vais pagar caro por teres envergonhado o nome da família. Alexandre engoliu em seco, continuando a dar instruções ao avião ao mesmo tempo que respondia à irmã: diz-lhe que eu não escolhi ser quem sou, mas escolho não mentir mais. A conversa foi interrompida por outro aviso do avião: estamos a perder altitude, o motor falha intermitente. O pânico no terminal aumentava, passageiros de outros voos juntavam-se aos ecrãs, alguns choravam, outros filmavam para as redes sociais. O hashtag piloto já trending com milhares de posts, uns de apoio, outros de ódio puro. Pedro foi detido pela segurança por ter provocado o incidente inicial, mas o estrago estava feito, a reputação de Alexandre destruída em minutos. Miguel enviou uma mensagem de texto do avião: amor, estou com medo, mas confio em ti, faz o que sabes fazer melhor. Aquelas palavras deram-lhe força para continuar a coordenar o pouso de emergência, o aeroporto inteiro em alerta máximo, bombeiros alinhados nas pistas, ambulâncias prontas, e a torre em silêncio absoluto à espera. Internamente Alexandre lutava contra o desejo de vingança, contra a companhia que o traíra, contra a família que o rejeitava, mas o amor por Miguel e o dever para com aquelas 200 almas pesavam mais. O avião apareceu no horizonte a aproximar-se devagar demais, o vento forte a sacudi-lo como uma folha. Ele deu a ordem final: reduzir flaps para 20 graus, manter curso 080. O toque na pista foi duro mas seguro, os pneus chiaram e o avião parou finalmente no final da pista. O terminal explodiu em aplausos e choros de alívio, mas para Alexandre o verdadeiro teste estava apenas a começar. As portas do avião abriram-se e os passageiros saíram em ondas de alívio, alguns abraçando os bombeiros, outros a chorar ao telefone. Miguel foi o primeiro a correr para Alexandre, ignorando as câmaras que os rodeavam, abraçando-o com força no meio do caos do terminal. Eu sabia que ias salvar-nos, murmurou ele ao ouvido dele. Alexandre retribuiu o abraço, sentindo pela primeira vez em horas que o peito se descomprimia, mas o alívio durou pouco. O pai chegou nesse momento, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Como pudeste fazer isto à família? Gritou ele diante de todos os jornalistas que gravavam cada palavra. Alexandre enfrentou-o pela primeira vez sem baixar os olhos. Pai, eu salvei 200 vidas hoje, incluindo a do homem que amo, e se isso é vergonha para ti, então talvez o problema não seja meu. A mãe estava atrás dele, lágrimas nos olhos, dividida entre o marido e o filho. Sofia tentou acalmar o pai, mas ele virou-se contra ela. Também tu sabias, e não disseste nada. O confronto foi duro, palavras duras sobre tradição, valores e o que significava ser homem, mas Alexandre sentiu uma força nova crescer dentro de si, anos de silêncio a serem quebrados num só momento. Pedro foi levado algemado pela polícia por incitamento ao ódio e por falsificar a queixa, mas antes de sair lançou um último olhar de arrependimento que Alexandre ignorou.
O chefe da companhia aproximou-se hesitante oferecendo um pedido de desculpas público e a garantia de que o emprego estava seguro, mas Alexandre recusou a mão estendida. Não quero voltar para um lugar onde o meu amor é visto como risco. Miguel apertou-lhe a mão em apoio. Vamos reconstruir juntos longe de quem não nos aceita. Os jornalistas bombardearam-nos com perguntas sobre discriminação e direitos, mas Alexandre respondeu com calma: o que aconteceu hoje mostra que o preconceito ainda custa vidas e que esconder quem somos só nos torna mais vulneráveis. Internamente ele revivia cada escolha, cada momento de dúvida, cada sacrifício feito pela paz familiar e via agora o preço real que pagara. A irmã abraçou-o depois do pai se afastar, murmurando: orgulho de ti, mano. A mãe aproximou-se por fim, beijando-lhe a testa com lágrimas: eu amo-te tal como és, mas o teu pai precisa de tempo. O aeroporto voltava lentamente à normalidade, mas o impacto do dia ia durar para sempre nas notícias, nas redes e na vida de Alexandre. Ele e Miguel saíram juntos de mãos dadas pela primeira vez em público sem medo, e Alexandre sentiu o peso dos anos de segredo cair dos ombros como uma capa velha. Ainda havia batalhas pela frente, processos contra a companhia, conversas difíceis com a família, mas pela primeira vez ele escolhia viver inteiro. O sol da tarde entrava pelas janelas do apartamento em Lisboa, iluminando o rosto de Miguel enquanto preparava café. Alexandre observava-o da varanda, o telemóvel na mão, com dezenas de mensagens de apoio de colegas de todo o país e até de passageiros salvos que o agradeciam pessoalmente. O pai não ligara ainda, mas a mãe enviara uma mensagem curta: estou a trabalhar nele, dá-lhe tempo. Sofia visitara-os de manhã trazendo notícias de que o pai assistira à entrevista de Alexandre na televisão e murmurara algo parecido com: ele salvou vidas, talvez eu esteja errado. Não era aceitação plena, mas era um começo. Alexandre pensou em tudo o que perdera e ganhara naquele dia: a carreira na TAP ainda incerta depois da recusa pública, mas a liberdade de amar Miguel abertamente valia cada segundo de dor. Eles tinham decidido mudar para uma cidade menor, talvez no Algarve, onde pudessem começar de novo longe dos holofotes. Miguel aproximou-se abraçando por trás e sussurrando: tu fizeste a escolha certa hoje. Alexandre virou-se e beijou suavemente, o primeiro beijo sem medo de serem vistos. A vida não seria fácil, o preconceito não desaparecia com um pouso perfeito, mas a consciência limpa e o amor verdadeiro davam-lhe forças para enfrentar o que viesse. Meses depois, Alexandre pilotava um pequeno avião privado contratado por uma empresa de turismo e Miguel desenhava campanhas que celebravam diversidade. A família lentamente aproximava-se. O pai enviara uma carta curta admitindo que o orgulho de ter um filho herói pesava mais que o resto. Pedro fora despedido e desaparecera da vida deles. O aeroporto Humberto Delgado voltara ao normal, mas aquele dia ficara marcado como um momento em que um homem escolhera entre o silêncio e a verdade. Alexandre olhou para o horizonte sabendo que cada decisão tinha um preço, mas que o preço de esconder-se fora sempre mais alto. E agora, enquanto o sol se punha sobre Lisboa, ele sentiu-se finalmente livre. Foi certo Alexandre ter hesitado em ajudar o voo após a humilhação recebida, ou o dever profissional deve sempre superar o preconceito pessoal, mesmo quando este vem de quem mais devíamos confiar.